Bom, pessoal, conforme prometido, hoje estou trazendo aqui para vocês uma petição que o juiz, ao despachar a inicial, mandou o advogado emendar sob a alegação de que ela estaria muito carregada e prejudicando a leitura. Essa notícia correu à internet agora em início de dezembro de 2021, mas acreditem, ela não é tão nova assim. Esse despacho, essa decisão foi do final de setembro, então nós já temos aí um pouco mais de 2 meses. E o meu direct lá no Instagram choveu de mensagem, foram assim, dezenas, talvez tenha passado de 100, e o pessoal me marcou muito lá também. E foi muito curioso, porque na semana anterior, no sábado anterior, eu tinha dado uma aula na pós-graduação, a gente tinha feito um encontro ao vivo, e o case debatido foi exatamente essa petição. Foi exatamente o que a gente trabalhou para tentar entender, o que que tinha acontecido ali, onde o advogado tinha pecado, será que o juiz, cometeu algum tipo de excesso? Será que a petição realmente estava ruim? Foi o Vijoló, não foi o Vijoló? Então foram essas as perguntas que a gente tentou, ir debatendo, né, e construindo as respostas. É claro que, eu já tinha as minhas opiniões, né, e é isso que eu vou dar aqui. Então, vamos partir para a petição, mas antes eu queria fazer só um aviso e dizer que a análise aqui ela é completamente técnica, ela não tem absolutamente nada a ver com o advogado que fez a petição, muito menos com o visual law ou com qualquer outro elemento. É uma análise técnica, tá? Que, do meu ponto de vista, com base nos meus estudos, com base no meu aprendizado e com base na minha experiência também, como, por que não, leitor de petições, como usuário de dentro do sistema, né, como alguém que lê petições todos os dias, na qualidade de assessor. Então, vamos lá. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver essa petição, mas ela está aqui para você. Eu, apesar de ser pública, né, fiz aqui a preservação dos dados, enfim, por considerar isso de bom tom, embora, lá na notícia do Migalhas você consiga inclusive consultar naturalmente no site e pegar a íntegra. Então, né, é um processo público, já rodou demais essa petição aí, mas para o vídeo aqui a gente vai resguardar os dados do colega advogado. Bom, a primeira coisa que a gente acho que a gente tem que tentar entender aqui, né, de cara a gente já nota, né, bom, carregada ela me parece que ela tá, né, tem muito elemento, muita informação. A gente vai debater isso. A gente podia começar assim, ó, uma das coisas terríveis que já começam a carregar a petição é esse protocolo, eu não sei de que lugar é esse, que coisa horrorosa, né, um protocolo em vermelho na margem do documento e outro em azul com um ícone no canto inferior. Isso aqui é muito ruim para petição, né, porque eu falo tanto que a gente tem que preservar a margem, que a margem é fundamental para um documento, e aí vem o sistema e taca ali um carimbo, é terrível. Então, a primeira dica é, se o seu sistema tem esse tipo de carimbo, preserve a margem, aumente mais ainda. Olha só como é que o carimbo ficou em cima da petição, né. Então, a gente já teve um problema aqui. E claro que a petição também tem as suas questões. Bom, e aí, eu acho que a gente tem que fazer aqui primeiro uma explicação, né. Tendo muito debate em cima do visual law, se é aceito ou não pelo judiciário, como é que ele é bem recebido. E, gente, a verdade é a seguinte: uma boa petição, seja lá a técnica que você estiver utilizando, muito possivelmente vai ser bem recebida, porque o juiz, o assessor, ele não está muito preocupado com a nomenclatura, com esses detalhes. Não existe uma picuinha no judiciário do tipo: "Eu gosto disso, eu gosto daquilo". O que que todo mundo gosta? Todo mundo gosta de entender, todo mundo gosta de ler, compreender o que está acontecendo para conseguir rapidamente, da forma mais fácil possível, chegar a uma conclusão, que no caso é decidir, despachar, né. Então o grande problema e o grande objetivo e o grande pensamento por trás não tem que ser, "Ah, eu gosto de visual law, não gosto de visual law, gosta disso, não gosta daquilo", e sim, o meu documento é bom o suficiente, seja lá em qual técnica eu estou utilizando, em que forma eu estou utilizando. O segundo passo que a gente tem que conversar é tentar delimitar o que é visual law, porque para muita gente esse tipo de petição é uma petição em visual law, né. E isso é uma meia verdade. De um lado, é sim, porque certamente o advogado, se baseou no que ele aprendeu em cima disso para construir essa petição, tá. Mas de um outro lado, a gente pode questionar isso. Por quê?
Porque a definição de visual law é o uso de elementos visuais para facilitar a compreensão do texto jurídico, da mensagem jurídica. E aí a gente volta lá para aquela petição e a gente começa a fazer essa pergunta para cada elemento visual que a gente tem. Então, quando eu vejo que tem uma barra azul gigantesca aqui nesse canto superior esquerdo, eu pergunto: essa barra azul de alguma forma ela facilita a compreensão do texto jurídico? Não, em absoluto. De alguma forma, o símbolo de localização do lado da comarca de Goiânia facilita a compreensão do texto para um juiz ou para um assessor? Não, de forma alguma. Uma balança ao lado de juízo de uma das varas cíveis facilita a compreensão da mensagem? Não. Nem mesmo aquilo que a gente fala de navegabilidade, quer dizer que você pode trazer ícones para acessar rapidamente uma informação ao longo da petição, isso serve, porque toda petição tem o endereçamento logo no início, de forma que são vários ícones que estão ali, não estão somando em termos de informação. Tal qual essa barra azul aqui também, tal qual um, uma imagem de um galpão de imóvel, né. Se a gente está falando da ação de revisão de aluguéis comercial. Bom, isso está muito fácil, esse texto ele não é difícil, por que que a gente precisaria simplificar, para um juiz o que é uma ação de revisão de aluguéis? Não precisa, é muito fácil. Se eu falei para você, ação de revisão de aluguéis, você automaticamente entendeu que aquela ação visa revisar o valor de um aluguel. É simples, gente. Então eu não preciso colocar isso. E aí eu começo a adicionar elementos que essa petição aqui, essa primeira página, a gente poderia fazer o movimento oposto, subtrair, e com isso a gente conseguiria mais clareza na nossa mensagem. Então, embora o intuito por trás tenha sido o visual law, ele foi extremamente mal aplicado. Uma pessoa estudiosa do visual law, uma pessoa que realmente fale sobre esse assunto, né, de forma adequada, ela não aprovaria isso aqui porque não está dentro dos critérios. Então notem que não foi exatamente o visual law, e sim uma técnica aí com falta de técnica, uma técnica amplificada sem técnica, né. E a gente continuando na petição, a gente vai notar que isso acontece em todos os lugares, né. Tipograficamente, eu acho que nem cabe a gente falar aqui nesse vídeo, né, mas a gente tem vários erros, né, um excesso de caixa alta, né, tem uma outra barra aqui, tem uns botões de navegação que eu não sei se isso funcionava no processo, né, mas ainda que funcionasse, faria algum sentido eu colocar um botão, vamos supor que tivesse um hiperlink aqui, e eu conseguisse fazer, né, apertar aqui e pular para a página superior, para a página seguinte, né, faria algum sentido se eu posso girar isso aqui? Vocês percebem como existe toda uma mentalidade aqui hiperbólica, exagerada, de alguém que parece ter aprendido alguma coisa e quis colocar tudo, que podia existir. É quase como se você colocasse todos os temperos numa comida e aquilo ficasse com gosto de nada, né. Então, a batata frita é gostosa, a Coca-Cola é gostosa, o sorvete é gostoso, mas se você mistura tudo e coloca num prato, aquilo fica bem desagradável para o seu paladar, porque é demais, né. Então, esse é o grande pecado dessa petição, mas não é o único, né. Ele vai repetindo aqui essa barra que toma quase um quarto da petição, né, desnecessariamente, porque você pode colocar lá no início, né. De novo, esses ícones não dizem nada, né, uma chave, um livro em fatos, então são informações tão simples que não há a mínima necessidade. E mais, são tantos ícones utilizados na petição ao mesmo tempo, que simplesmente você não sabe muito bem para onde olhar, e eles não ajudam em absolutamente nada na compreensão, né. Tipograficamente aqui ele peca demais, né, porque usa excesso de destaques, né, excesso de, cor. Aqui, olha como tá ruim esse alinhamento aqui, com esses espaços enormes entre as palavras, por conta dessa coluna curta, né, uma coluna curta, eh que além que não teve finização, né, então ele não usou finização, porque possivelmente esse programa é um programa de design gráfico, e nem todo programa de design gráfico, a não ser os mais avançados, vão ter, ferramentas avançadas de texto, por isso que eu falo que a gente não deveria criar documentos fora do Word, a não ser que o seu documento seja majoritariamente gráfico, senão não faz sentido. Se o seu documento é majoritariamente texto, faça-o no editor de texto e insira as imagens e as informações que você precisa ali. Agora, se você quer realmente fazer uma,
uma revista da Mônica, que tem só um balãozinho, aí talvez seja melhor você colocar num programa gráfico, né. Mas aqui tem texto, ele quis usar texto, então faltavam ferramentas. Todo o texto está em negrito, isso torna tudo ainda mais pesado. O fato de utilizar colunas não é por si só ruim, tá, porque é possível fazer uso de colunas, eu tenho no vídeo lá da Mil, né, que eles usaram em alguns momentos ali coluna e ficou interessante porque era fácil de entender. Aqui a gente não consegue saber, olha bem, pela falta de organização, por onde começar a ler e por onde terminar a ler. Tudo bem, são 2 colunas, mas será que essa coluna está explicando essa? Essa está explicando essa? Ou eu tenho que ler realmente, assim, fazendo, né, essa primeiro e depois essa? Não dá para saber, gente. Façam esse exercício aí, vocês vão verificar que não dá para fazer, tá. De novo, esses botões aqui que, gente, não dá para entender, e aí tem um link, o link já tem a marca dele naturalmente, né. Você reconhece o link pelo sublinhado, pelo HTTPS, aí você não precisa colocar uma mão, colocar uma cor no fundo, né, junto com todas as outras cores, com todos os outros ícones, né, de novo ele vai repetir o mesmo elemento aqui. Então assim, realmente, né, realmente, aí aqui a gente vai ter um elemento visual com alguma função, uma tabela. Então até aqui, o primeiro elemento visual que eu achei que faz algum sentido foram as tabelas. Precisava estar nessa cor? Não. Precisava estar em roxo? Não precisava. Podia ser o fundo branco e uma tabela. Mas aqui é um elemento visual que tem o objetivo, que consegue facilitar a compreensão de uma informação, porque eu estou tornando ela mais organizada. Então é muito melhor ver essa tabela do que ler isso num parágrafo. Então aqui o uso foi adequado, né. A tipografia continua muito ruim, é uma salada de cores, o documento não passa uma impressão, de credibilidade, de formalidade, tá. Não, e mesmo que fosse um documento mais informal, ele também não está bem feito. Aqui de novo, um gráfico bem usado, por quê? Porque é muito melhor você visualizar, por exemplo, o descolamento do valor do aluguel, em relação a algum índice, por um gráfico de linhas, do que no parágrafo. Isso causa muito mais impacto. Então aqui, ele aplicou bem o elemento visual. Aliás, se ele estiver assistindo aqui, tá, espero que ele esteja atento, porque isso vai ajudar a agregar muito valor aí às próximas petições e saber onde ele acertou e onde ele errou, na minha opinião, né. Então aqui ele utilizou, corretamente, né. Como isso impacta um assessor ou um juiz ver realmente, ah, acho que tinha outro gráfico aqui, ó. Esse é muito interessante, olha que legal. Como o IGPM descolou do IPCA. Isso aqui putz, sabe, você olha assim e caramba, é muito palpável, né, é muito nítido, eh, essa informação. Então, fica mais poderosa no gráfico do que no parágrafo escrito. Então você pode escrever e embaixo você mostra, e aí realmente fica gritante. Aí você fala: "Nossa, esse gráfico realmente, me chamou a atenção", né. Então muito interessante, muito legal. Aqui um outro gráfico, né, tal. E aqui então eu achei que ele foi feliz, mas a petição toda tem tanta repetição de tudo isso que eu falei, né, de excesso, que ela no todo é muito complicada de entender, é complicada de fazer referência, é complicada até mesmo para outra parte contestar, tá. Então, o que que essa petição precisaria para ficar boa? Subtração. A gente precisaria tirar tudo dela, refazer ela uma petição normal e fazer esse filtro na hora de criá-la novamente, que seria um filtro basicamente, o que aqui agrega, realmente facilita, organiza a informação para o juiz ou para o assessor e o que que aqui é somente algo que eu fiz porque gostei, ou porque aprendi, ou porque achei bacana. Lembrem-se, vocês não fazem petições, ou textos para si próprios, tá? Assim como não escrevem também. Por exemplo, vocês vão escrever os fatos. Os fatos vocês já sabem. Então é muito fácil você ler e falar: "Não, eu entendi tudo". Agora, passe essa petição para alguém que não saiba dos fatos e veja se essa pessoa é capaz de entender. E aí você terá sim,
poderá dizer que teve êxito na explicação. E aqui é a mesma coisa, é o êxito na compreensão. Você tem que ser capaz de comunicar a sua mensagem. A tipografia jurídica, ela tem esse objetivo, né? Trazer clareza e comunicar bem o que você quer passar, organizar a sua mensagem, facilitar a compreensão. Então, é basicamente tudo isso que o advogado aqui, nesse caso, falhou. Bom, e aí a gente vem para um outro ponto que é a tal da determinação de mandar fazer conforme as regras da ABNT. Bom, e aí, assim, a gente não tem como ter absoluta certeza, mas eu posso conseguir deduzir algumas coisas, tá? A primeira coisa é, muita gente, eu vi nos comentários lá, criticou muito o juiz, falando: "Ah, não, que ele não pode fazer isso e aquilo". Primeiro que são 2 coisas aí, eh, podendo ou não podendo fazer, ele fez. E no fim das contas, quem perde tempo é você, quem tem que prestar contas para o seu cliente é você. Então eu acho que a gente não pode pensar assim, porque: "Ah, mas não pode fazer, eu vou reclamar", mas já aconteceu, né, e uma vez que aconteceu, o prejudicado foi você, né. Então, quem está aqui me acompanhando no Instagram e aqui também, eu sempre defendo isso. A gente tem que tentar fazer, eh, ultrapassar às vezes o orgulho para tentar fazer alguma coisa, que a gente consiga o melhor resultado possível pra gente, né, mesmo que às vezes a gente discorde. Mas eu vi com bons olhos uma coisa, ele poderia só fazer um despacho ali, cite-se, né, como muito juiz faz. O fato dele ter dito que, estava carregado, que estava de difícil compreensão, significa que ele tentou ler, ele tentou entender, ele olhou, né, ele tentou extrair alguma informação ali e não conseguir. Então eu achei razoável, né, não estou aqui para fazer julgamento de juiz, não tenho lado com relação a isso, né, apesar de trabalhar no judiciário, pelo contrário, eu nunca fiz, esse tipo de defesa. Tem profissionais bons e ruins dentro do judiciário, juízes, assessores, e tem profissionais ótimos e péssimos fora do judiciário, como advogados, procuradores, enfim, todos os lugares, como médicos, como tudo na vida. Então, separar esse tipo de coisa eu acho uma coisa muito superficial. Então eu acho esse aspecto. E a gente pode ele sempre vai poder invocar aí algum princípio, né, cooperação, alguma coisa assim, e dizer que: "Olha, tá atrapalhando aí a leitura das outras partes, né, do juízo das outras partes". Então no fundo, como o nosso direito ele tem muita abertura para muita coisa, principiológica e tal, sempre vai haver uma margem para isso acontecer, a gente tem que tomar cuidado, né, não adianta a gente só criticar. Agora, por que que ele falou então em ABNT? E muita gente criticou também: "Ah, mas o juiz não pode determinar que faça em ABNT, porque isso é um absurdo, a ABNT não rege, não é aquilo, parará, parará". Realmente não pode, a forma da petição ela inclusive é livre, tem aquelas histórias clássicas, né, de petições feitas como poesia e etcétera, não recomendo fazer isso, né. Mas não tem forma, o que se exige, o que se espera é uma forma que seja, adequada, formal, né, assim como a gente se espera também no advogado numa audiência, enfim. E que seja compreensível, porque no fundo, gente, no fundo, a grande mensagem desse vídeo é: o juiz só estava querendo entender, e a petição não estava inteligível, ela estava só prejudicando, ela não estava organizada, tá, nada disso. E qualquer pessoa com um pouquinho de senso crítico vai olhar ali e vai concordar, vai concordar. Se uma decisão judicial saísse assim, né, por mais que talvez o advogado não tivesse um remédio contra isso, de mandar um embargo de declaração por obscuridade, né, talvez não tivesse êxito, vocês, também estranhariam muito uma decisão assim. Então a gente pode fazer esse exercício, né. Então voltando à ABNT, ele falou ABNT, porque possivelmente ele não tinha nenhuma outra referência. É até difícil você despachar dizendo: "Olha, refaça a petição em formato de texto", né, refaça a petição, sem as cores e sem os elementos visuais, emende a petição para trazer. Então ele trouxe: "Olha, faz um feijão com arroz". A ABNT ali tem a tradução de me traga o feijão com arroz. Então você pode entregar para ele uma picanha, né, fazer uma petição lá, à la tipografia jurídica, né, bonita, com uma configuração e uma formatação muito superior ao padrão da ABNT.
com uma fonte melhor, com entrelinhamentos mais adequados, com o uso pontual de elementos visuais, tem um monte de coisa para ser feita numa petição e ele vai te agradecer. Ele vai falar assim: "Nossa, muito obrigado por essa petição, agora ficou fácil, tão fácil que eu vou deferir o seu pedido de imediato, que eu vou deferir essa tutela", né. Se você acha mesmo, você acredita que o juiz sabe distinguir no olho se tem ou não tem a regra da ABNT? Se você colocar um recuo, ao invés de 1,5 cm, você colocar 2,5, você acredita que ele vai, desconfiar que não está na ABNT? Se você mudar o seu entrelinhamento de 1,5, que é o da ABNT, para 1,25, você acha que ele é capaz de olhar para a petição e dizer? Se mudar a margem da ABNT, que eu não me lembro agora, acho que é 3,3, né, 3 lateral, se eu não me engano, para 3,5, você acha que ele não sabe, gente. Se você trocar Times pela Baskerville ou então trocar a Arial pela Avenir, você acha que ele vai saber? Ele não vai saber, pela Segoy. Então, no fundo, ele não tá nem aí, ele não é fiscal de nada, ele não vai olhar depois e conferir se você botou a ABNT ou não botou a ABNT. A mensagem foi ali, ele substituiu a mensagem: "Olha, me traga alguma coisa que eu conheça, me traga alguma coisa que eu seja capaz de entender". É só essa a mensagem. Eu acho que é claro que eu não posso entrar na cabeça do juiz e afirmar com absoluta certeza que é isso, mas todos os indícios levam a crer. Depois a gente poderia até ver lá se o advogado emendou para juntar a petição estritamente, levou ao pé da letra e juntou uma petição num formato acadêmico, né, no formato, da ABNT ou não. Mas esse é o grande insight, a gente pode oferecer muito mais, né. Os grandes insights aqui desse vídeo são os seguintes: primeiro, a petição estava sim carregada e isso, leva a gente a concluir que muitas vezes menos é mais, então o primeiro exercício é o do menos é mais, porque se a gente destaca tudo, como no paradoxo do destaque, a gente não destaca nada. Se a gente traz elementos para tudo, nada é importante. Se a gente coloca informação demais, a informação se perde, como aquela colher de sal na piscina ou no copo d'água, né. Aquilo se perde completamente se você botar a língua na água, ali você não vai sentir absolutamente nenhum sal, porque se perdeu num mar de água, assim como aqui se perdeu num mar de cores e informações, então nada ali não tinha hierarquia de informações, não tinha absolutamente nada. Então o primeiro insight é esse, menos é mais, né. A gente tem que fazer o exercício de subtração para depois fazer o exercício de adição e, ir organizando, tá. O segundo insight é, o juiz não quer saber da ABNT, o juiz gosta de algo que seja minimamente, anota aí, anota aqui, esse insight, minimamente familiar. Minimamente, tá. O que que é familiar para ele? Porque ele lê, gente. É você lê no livro, você lê na revista, você lê, em vários lugares, você tem texto em formatos que tem uma amplitude de trabalho. Você não precisa entregar um texto acadêmico, né. Ele lê vários textos, várias petições diferentes ao longo do dia, e nenhuma delas é ABNT. Ele lê decisões de jurisprudência, ele lê revista dos tribunais, ele lê revista, que recebe pelo correio lá, os livrinhos, ele lê doutrina. E cada uma tem uma formatação diferente, umas com mais elementos, outras com menos elementos, e ele não reclama de nenhum desses escritos, porque todos eles são familiares. Todos eles fazem sentido do ponto de vista da leitura, todos eles são organizados. Então, se você, ainda que quisesse usar coluna aqui, por exemplo, 2 colunas, que ficasse claro que era um texto dividido em 2 colunas com a leitura daquela maneira que eu falei. E não que as informações simplesmente estivessem dispostas lado a lado, sem que você conseguisse, saber isso. Então, a palavra-chave é alguma familiaridade. A petição não pode se parecer com qualquer coisa que não seja um texto, uma petição. Ela não se pode parecer com, um catálogo, sabe aqueles catálogos de mercado que você vê com promoção? Não pode parecer com aquilo, porque está muito distante do que se espera, né. E a familiaridade, ela é muito importante para o conforto cognitivo, como diria o nosso amigo Kahneman lá, a gente tende a ter mais receptividade com o que é familiar. Notem, familiar não significa idêntico, igual, então, eu vou botar Times porque o juiz usa Times. Não, familiar é uma fonte que se assemelhe às fontes mais utilizadas, né. Então, fontes com serifa, temos várias que ninguém saberá distinguir que não é exatamente a Times, mas sem tirar a familiaridade. Sem serifa temos várias, ninguém vai saber distinguir que não é Arial, mas haverá
familiaridade, tá? E isso é importante, a gente ter um fio de familiaridade, entre na hora que a gente for protocolar uma petição ou qualquer outro documento, para que ele não se pareça uma outra coisa, né. Assim, estendendo aqui para a gente encerrar, é como se fizesse uma procuração, né, e o cliente ele também tem alguma expectativa sobre o escritório em termos de credibilidade, né. Se você faz uma procuração que parece um quadrinho, talvez ele não espere aquilo, aquilo não gere familiaridade, mesmo que ele não conheça, aquilo não se pareça com um documento jurídico para ele, e ele se sinta inseguro, tá. Ao contrário do que às vezes se prega, do que: "Ah não, aquilo é amigável", mas será que ele está esperando isso? Será que não tem um meio do caminho na informação? Será que a informação não pode ser clara e ao mesmo tempo formal? Será que ela não pode ser formal e ao mesmo tempo ter elementos visuais de maneira formal, tá? Então, gente, moderação é uma palavra muito importante. A gente pode inovar, mas a gente não precisa romper com todas as boas práticas que existiram e foram consolidadas até aqui. O tempo é uma ferramenta importante de validação das coisas, né? As coisas que sobrevivem ao tempo. A gente precisa buscar exatamente as boas práticas tipográficas que existem há cerca de 500 anos e foram se desenvolvendo ao longo desses 500 anos e não sair por aí tentando reinventar a roda e tentando criar alguma coisa do zero. E além disso, a gente tem que entender que visual law não é sobre fazer petições coloridas, ornamentadas e cheias de ícones, e sim de usar estrategicamente elementos visuais para facilitar a compreensão do texto de acordo com o nível de conhecimento do seu usuário. E é por isso que eu gosto de chamar de elementos visuais de suporte ao texto. Bom, espero que esse vídeo tenha tirado as suas dúvidas com relação a esse assunto polêmico e tão falado. E muito obrigado por ter ficado comigo até o final e até a próxima. Um abraço.